da mesa, pensando a medicalização no contexto educacional, convidamos o senhor Marcos Macedo. O senhor Marcos Macedo é psicólogo, especialista em saúde mental, mestre em educação e inclusão social, psicólogo da Rede de Saúde Mental de Governador Valadares, conselheiro e coordenador do Grupo de Trabalho sobre Medicalização do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais. Boa tarde para todas e para todos. A gente na verdade não vai começar, a gente vai dar continuidade, né, a essa discussão, porque na mesa, na parte da manhã, a gente acabou entrando algumas questões relacionadas à medicalização. Eu só queria contextualizar, esse evento está sendo organizado pelo GT de Psicologia Escolar, né, Educacional, e uma articulação também com o GT de Medicalização, que são dois dispositivos internos do CRP, que faz essa discussão. Então a gente propõe essa discussão conjunta, né, entre esses dois GTs. E para a nossa mesa, então, pensando a medicalização no contexto educacional, queria chamar então a Maria Aparecida Afonso Moisés, que é médica, pediatra, doutora em medicina pela Faculdade de Medicina da Unicamp, é livre docente em pediatria social da Faculdade de Ciências também da Unicamp, e está à frente do movimento Despatologiza. Convidar também a Cecília Colares, que é pedagoga, doutora em Sociologia e Política, mestre em Educação pela Unicamp, autora do livro Preconceitos no Cotidiano Escolar, Ensino e Medicalização. Eu esqueci de falar também que a Cida, autora do livro Institucionalização Invisível, Crianças que não aprendem na escola. Inclusive, deixar um recado que eu não sei se esses dois livros, mas alguns livros, tanto da Cida quanto da Cecília, estão aqui sendo vendidos ao lado, né, caso alguém tenha interesse. Isso. Depois acho que vocês vão tocar um pouquinho nisso, né? E complementando a mesa, eu vou chamar a Simone Furtado, que é farmacêutica, pós-graduada em Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS, atua na saúde pública desde 2001 e atualmente é diretora do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, o Sinfarmic. Bom, a sequência a gente vai ter a fala da Cida, né? Na sequência a Cecília e a finaliza com a Simone, né? E depois a gente abre para um debate. Então, com a palavra, Cida. Obrigada, Marcos. Bom, eu vou falar em pé, porque eu tenho um transtorno de não consigo falar sentada. Mas é fácil de resolver. Só ficar em pé. Sim. Hã? Outro transtorno, tem que falar perto. Mas quero agradecer o convite para estar aqui de novo, o convite do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, fazendo essa discussão com tantos companheiros comprometidos com essa luta em defesa da qualidade e da vida de tantas crianças e adolescentes. Meu convite foi para eu falar sobre a patologização da vida. Tá? E eu vou iniciar fazendo um marketing, que esse desenho lindo aqui é o logo do Despatologiza, que é Movimento pela Despatologização da Vida. É um movimento do qual participam pessoas interessadas nessa discussão e nessas ações, que realiza ações pela despatologização, faz propostas despatologizantes, tanto no campo da saúde, da educação e de outras áreas, como, por exemplo, na questão da luta antimanicomial, na questão da sexualidade. É um movimento sem nenhum fim lucrativo,
e sem nenhum financiamento de nenhuma indústria. Né? Nós não aceitamos o financiamento de indústria farmacêutica. Né? Embora eles tenham tentado muito, a gente não aceitou. Mas com certeza, se tentarem, a gente não aceitaria. Né? E também não aceitamos de entidades que não estejam comprometidas com lutas opostas, né? Com princípios opostos. Né? É um prazer muito grande ter o CRP de Minas Gerais como parceiro nessa luta. E uma das coisas que a gente faz é vender esse adesivo e o imã de geladeira que a Juliana está aqui vendendo, custa só R$5. Isso ajuda a, inclusive, imprimir folhetos do Despatologiza, fazer uma série de ações. Né? Tem um pessoal também do Despatologiza aqui em Minas, que acho que vale a pena vocês entrarem em contato, até para dinamizarem esse movimento aqui. Esse movimento tem um regimento de um único artigo, que é proibido fazer regimentos. E não existem normas, não diz o que tem que fazer, cada grupo, em cada local, faz aquilo que é possível fazer dentro desse princípio de estar atuando contra a patologização. Tá? Bom, eu vou começar apresentando para vocês conflitos de interesse. Eu não sei até que ponto vocês estão acostumados, mas exige-se no Brasil que médicos, ao publicarem ou fazerem apresentações, declarem seus conflitos de interesse. Né? Como eu sempre digo, infelizmente há de ter motivos para isso. Né? Também acho que, infelizmente, hoje não deveriam ser só os médicos a fazer isso. Outras profissões também estariam precisando fazer. Mas, mais do que tudo, eu quero pensar com vocês se declarar um conflito de interesse resolve. Porque a impressão que eu tenho é que parece que naturalizou. Eu conto para vocês, tá, que eu fui, em julho, para a Europa, financiada por uma indústria. Portanto, eu tenho um conflito de interesse com essa indústria e tudo está resolvido, porque eu avisei que eu fui. Acho que não. Né? Acho que é inaceitável que profissionais, pesquisadores, tenham outros compromissos que não sejam o compromisso com a população que eles estão atendendo. É uma questão ética. Eu acho que a gente não pode admitir que profissionais, que pesquisadores sejam financiados, brindados, subsidiados, presenteados por indústrias cujo único interesse é o lucro e que só tem lucro se vender. Tá? Só para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, vejam, quantos graus de liberdade tem um profissional ou uma entidade patrocinado por uma indústria farmacêutica, por exemplo, para dizer que o remédio dessa indústria não é tão bom? Será que vai dizer? Então, acho que a gente não pode aceitar. Então, eu declaro que eu não tenho conflito de interesses com a Novartis, nem com a Janssen, nem a Shine, com nenhuma indústria, nem com editoras. Eu publico livros, mas não ganho dinheiro com isso. Não tenho nenhum interesse financeiro nessa discussão. Mas tenho, sim, esses compromissos que são intransigentes e radicais, porque são inegociáveis. Compromisso com a ciência, a ética e a vida de todas as pessoas. Ó, eu quero começar. A gente está chegando em outubro, fala-se tanto nesse mês, né? É uma das coisas que eu não, acho que aqui em Minas também, mas em São Paulo não se fala muito de zumbi para as crianças. Acho que a gente tem uma característica no Brasil, fala mais superficialmente, eles não sabem, né? Nem sobre escravidão, nem sobre ditadura, tanto que vão para a rua pedir ditadura de novo, né? Mas vejam, eu acho que uma das características do Brasil é que ele esconde a sua memória. Então, nas escolas, por exemplo, não se discute a questão da escravidão, não se discute zumbi. Isso é uma coisa que eu sempre senti, quer dizer, zumbi é um herói da história brasileira e não se discute, não se fala, as crianças não sabem. Foi uma coisa que eu sempre senti, sempre critiquei muito. Mas recentemente eu descobri que, na verdade, eu estou errada e que realmente não tem sentido ficar falando de zumbi, porque zumbi não foi herói nacional. Né? Na verdade, zumbi era um doente que sofria de drapetomania
que é uma doença mental, é do grego, trápidos, é fugir, correr, mania. Doença mental que provoca vontade de correr para longe sem motivo. Somente pessoas negras nas Américas. Foi descrito em 1851 por este respeitado médico e professor da universidade, que escreveu um livro, Doenças e Peculiaridades da Raça Negra. O tratamento proposto pelo Dr. Samuel Cartwright era castigo físico, seguido ao pé da letra pelos senhores de escravos, né? Aliás, ele tem um erro aí, porque ele não afeta pessoas negras, ele afeta pessoas escravizadas. Não é uma característica da cor, uma característica da escravidão, né? Então, o tratamento físico era chibata, segundo este médico. E se a chibata não resolvesse, se a doença fosse reincidente, voltasse constantemente, ele preconizava que se cortasse os dedos dos pés. Talvez ele acreditasse que existisse um neurônio que ligasse o dedão do pé com a área onde se forma lá a vontade de correr para longe, mas talvez o mais provável é porque é mais difícil correr sem os dedos, né? Veja, isso é um absurdo, é totalmente descontextualizado, e ele transforma a escravidão, quer dizer, ele transforma o sofrimento provocado pela escravidão e a tentativa de fugir da escravidão numa doença mental. Isso está descrito lá nos dicionários de psiquiatria, tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Lembrando que não é nada disso, né? Na verdade, a gente está falando de uma luta de pessoas, de milhões de pessoas que morreram porque foram escravizados por outras pessoas e que continuam hoje sendo violentamente atacadas. Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, eu estou trazendo para vocês porque a gente está falando talvez de um exemplo que hoje fique mais claro de quão cruel são os processos de medicalização e de patologização da vida, né? Hoje, 150 anos depois, talvez fique mais fácil para a gente discutir isso como um processo de medicalização da vida. Então, o que é esse processo de medicalização ou patologização da vida? Nós vivemos uma vida em uma sociedade que é permeada de problemas. A vida é feita por problemas fundamentalmente coletivos, de ordem política, econômica, social. São pouquíssimos os problemas que são meus, só meus. Mesmo os problemas meus, singulares, meus, né, têm a ver com a minha história de vida, a minha inserção social, o meu tempo e espaço. São coletivamente construídos. Esses problemas são construídos e mantidos e mantenedores das desigualdades. Desigualdades que fundam a sociedade ocidental. Desigualdades que são especialmente de inserção social, de etnia e cor de pele e de gênero. E temos também uma vida que é permeada por diferenças. E aí eu quero distinguir uma coisa da outra, porque a gente costuma usar um pelo outro, né? Ensinam a gente que é a mesma coisa e não é. Vejam, a mulher é diferente do homem, sem dúvida. Mas não é pela diferença que ela recebe um salário menor pela mesma função. É pela uma sociedade desigual. Uma pessoa de pele de cor negra tem uma cor de pele diferente de uma pessoa de pele de cor branca. Mas não é pela diferença da cor da pele que ainda hoje, semana passada, um homem foi queimado no Rio Grande do Sul. Tudo bem? É pela desigualdade que permeia essa sociedade. E isso a gente precisa separar. Diferenças, todos somos diferentes uns dos outros. E diferença é solução. As diferenças são que enriquecem a humanidade e que são exatamente as possibilidades de enfrentarmos e superarmos problemas.
desigualdades, nós temos que combater, temos que enfrentar intransigentemente. Tá? E o que é o processo de medicalização ou de patologização? É um processo em que tudo isto é varrido para baixo do tapete, né? Os problemas que eram coletivos são reapresentados como individuais e as diferenças que hoje estão se tornando um problema e as desigualdades se tornam doenças. Né? Então, os problemas econômicos, sociais, são reapresentados artificialmente como um problema individual, preferencialmente biológico. Se puder ser genético, é perfeito. Mesmo que não seja. Veja, eu não disse que eles são apresentados como se fossem. Tá? Então, o problema da desnutrição é um problema médico. Não, não é. O problema da desnutrição a medicina é incapaz de resolver. A desnutrição se resolve com políticas públicas que priorizem a qualidade de vida de todas as pessoas. Políticas públicas como, por exemplo, conseguir tirar o Brasil do mapa da fome. Aí é um modo de enfrentar. Agora, não é uma doença individual, assim como verminose não é uma doença médica. Verminose é uma consequência de falta de acesso a saneamento. Tudo bem, gente? Mas veja como ele é reapresentado. Eu peguei de propósito dois problemas que são... A gente até tem remédio. Eu não estou dizendo que eu não dou remédio para verminose, hein? Eu dou. Mas discutindo com a mãe que o problema é de saneamento básico. Tá? Então, esse processo de medicalização, ele oculta toda a determinação coletiva dos problemas e transforma em problemas individuais. Então é assim, que azar, né? O Joãozinho tem problema, a Mariazinha tem problema, o Zezinho, mesmo que seja 50%, por exemplo, das crianças numa sala de aula. Todos têm problema. E ninguém discute qual é de fato a política educacional. Tudo bem? Isso é só um exemplo do que seria. Por que a gente usa medicalização ou patologização? Medicalização se reporta inicialmente a um modo de pensar da medicina, do qual derivam todas as outras áreas da saúde. Então, a psicologia, na concepção positivista da psicologia, ela tem o mesmo fundamento que a medicina, a fonoaudiologia também, a própria pedagogia também, e não é a medicina que medicaliza, né? São todas as áreas de conhecimento, quando fundadas numa concepção positivista de sociedade, que diz que o problema é o indivíduo, ele é que não se adapta. Por isso a gente usa patologização, que é para tirar um pouco do campo médico. Tá? Embora hoje, cada vez mais, sejam os médicos que fazem isso, né? Mas psicólogo também. Tudo bem? Bom, esse processo de medicalização, quando acontece, para acontecer, ele precisa naturalizar as coisas. Senão, ele não se sustenta. E o que é naturalizar? A vida do ser humano não é uma vida inscrita no mundo da natureza, aquela coisa que a gente... Não é isso. O nosso mundo, o mundo da nossa vida, é um mundo culturalmente construído. Nós somos sujeitos culturais, com uma base biológica, um fundamento biológico, mas somos essencialmente culturais. Tá? E a nossa vida é uma vida culturalmente construída. Tá? A nossa vida, quando eu faço a medicalização, eu transformo tudo aquilo que é do mundo da vida em mundo da natureza. Prestem atenção como a gente diz, é natural que seja assim. É normal isso, mesmo que a gente esteja falando de algo terrível. É normal que seja assim. Né? É natural. Este processo de naturalização, ele é um processo que desconstrói direitos. Direitos não existem no mundo da natureza. O coelhinho não pode, ele pode dizer, mas não vai adiantar nada, né? Ele não tem o direito de dizer para o seu lobo, eu tenho direito de tomar água. Não adianta nada, ele pode falar, mas não vai adiantar nada. O único direito que ele tem é sair correndo mais depressa. Tentar, né? Direitos
são uma conquista da humanidade pela qual milhões morreram e continuam morrendo. Quando eu naturalizo, quando eu medicalizo, quando eu patologizo, eu destruo direitos. Vejam a questão da drapetomania. Tá? Quando eu naturalizo a vida, eu destruo direitos. E aí o que acontece é que isso, que é uma conquista da humanidade, vai para lá do lixo. Tá? Depois, se quiser, na hora do debate, eu posso dar exemplos mais concretos, mas eu estou tentando correr. E aqui eu quero mostrar alguns dados para vocês. Eu falei da drapetomania, né? Algumas coisas mais atuais. Esse é o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Tudo isso é sem crítica, viu, gente? Isso é assim. É posto que é assim. Esse é o Centro de Controle de Doenças. Abaixo de 2 anos de idade, para tratar tempo cognitivo lento. Aqui a gente não tem dados semelhantes, mas tem isso aqui que eu acho que é uma pérola, né? Que é da Associação Brasileira de Psiquiatria. E esse aqui é um corte e cola do texto deles. Já é uma pérola porque eu sempre gostei muito de matemática. Uma coisa que eu aprendi é que aproximadamente, a gente fala aproximadamente 10%, aproximadamente 12,6% tem algo estranho no ar. Certo? Isso foi bastante divulgado em 2008, a Associação Brasileira de Psiquiatria. A grande campanha dela era que o SUS era incompetente e incapaz de tratar esta população brasileira com tantos transtornos mentais. E, portanto, o governo federal deveria pagar tratamento em clínicas psiquiátricas privadas. Né? Esta pesquisa fantástica, não sei se vocês, o pessoal aqui é todo muito jovem, não sei se vocês conheciam isso, e se vocês sabem como isso foi feito. Né? Esta pesquisa foi um levantamento feito pelo IBOP, aquele mesmo, né? Que sempre faz os levantamentos e sempre erra, sempre no mesmo sentido. O que ele fazia? Você tem filho, adolescente? Ele é muito teimoso? Ele é desobediente? Ele dorme? Virou isso aqui. Tá? E foi divulgado e foi algo para enfrentar, inclusive, a reforma do sistema psiquiátrico e toda a luta pela desmanicomialização. Tá? Mas vejam, isso aqui são dados para a gente ter a dimensão, um pouco do que estava se falando hoje de manhã, dessa dimensão desse processo de medicalização e patologização da vida. Vejam, 46% das pessoas têm transtorno mental? Não pode. 20% das crianças têm um episódio, um surto psicótico por ano? Não pode. Alguma coisa está errada. Então, acho que é importante frisar isso. Quando a gente faz essa crítica, a gente não está negando que existam pessoas com esses modos de agir, que têm sido descritos como patológicos. Também não nego que em muitas pessoas esse comportamento pode ser expressão de problemas. Tá? Só que geralmente o comportamento como consequência do problema e não o contrário, né? Não nego de modo algum o sofrimento das pessoas e dos seus familiares, que têm que ser acolhidos, sim. Porém, eu confesso que eu tenho uma birra com a palavra comportamento, eu prefiro modos de se portar, mas prefiro mesmo, como disse Canguilhem, modos de levar a vida. Tá? O que é isso que é chamado de comportamento? É algo inato, que eu nasço assim? Gente, a única pessoa que nasceu assim, é assim, vai ser sempre assim, é a Gabriela do Jorge Amado. Ninguém mais. Né? Todos nós somos produtos sociais. Quer dizer, o meu comportamento
ele reflete a minha relação com o mundo, a minha relação comigo mesmo, com os outros, neste momento. Porque eu mudo, eu não sou sempre igual. O nosso modo de levar a vida muda, inclusive de acordo com as experiências que a gente vai construindo. Então, esse modo de levar a vida é uma construção histórica e cultural, que é lógico que acontece sim neste corpo biológico, e que tudo acontece no meu corpo biológico, tá? Vejam, quando eu namoro gostoso e sinto prazer, aumenta a dopamina no meu cérebro, que é um neurotransmissor associado ao prazer. Tudo bem. Mas aumenta a dopamina porque eu estou sentindo prazer. E não eu sinto prazer porque aumentou a dopamina. Tá claro isso? Oi? Tá claro isso? Porque geralmente eles apresentam ao contrário, né? Você aumentou... Não, não é. A dopamina aumentou porque eu sou um ser vivo. Porque todas as minhas emoções se realizam, se concretizam neste corpo biológico, que tem história, que tem inserção social, que tem inserção cultural, né? Quando eu estou triste, eu como um quibe e me aquece a alma. Mas é pela minha história. Tudo bem? E aí aumenta a dopamina, aumenta um monte, mas aumentou em consequência. Né? Porque este corpo, ele interage com o mundo, interage com as pessoas, modifica o mundo e se modifica. Isto é ser sujeito. Nós somos sujeitos datados e situados, como disse o Paulo Freire. Quando eu aprendo, isso acontece no meu cérebro, sim, nos meus neurônios, na sinapse, tá? Porque é aqui que tudo vai acontecer. As emoções acontecem neste corpo, mas acontecem na lógica oposta do que é difundido, como se a gente fosse uma maquininha vagabunda programada por neurotransmissor, ao contrário, né? Eu produzo neurotransmissores, hormônios, de acordo com as minhas sensações, as minhas emoções. Acho que isso é extremamente importante da gente entender. Tudo bem, gente? Então, esse modo de levar a vida é um produto social, não é inato. Que traz em si, eu trago em mim as marcas da minha inserção no tempo e espaço. E ele exprime desejo, conflito, sofrimento, exprime tudo da minha vida. Vejam, o que é ser normal em comportamento? Se é difícil dizer o que é normal em termos de glicemia, que a toda hora muda, imagine dizer o que é, quanto de alegria é normal sentir. E o que é ser anormal? A gente está falando de uma das áreas de maior complexidade e sofisticação que nos caracterizam como seres humanos e aquela em que a avaliação é mais difícil. E é aquela que é apresentada de um modo mais rasteiro e mais fácil, né? Qualquer questionáriozinho dá conta de pretensamente dizer como somos, o que não é verdade, né? Isso é nos reduzir a uma papeleta, e a gente é muito mais que isso. A gente não cabe em questionários, nem no lápis. E aí, quando a gente fala em avaliação, vejam, quem avalia? E quem avalia, avalia o quê? Com quais concepções? O que busca o olhar dele? Ele busca enxergar o defeito ou o que tem de positivo? Eu busco saber o que uma criança não sabe ou o que ela sabe? O que ela pode vir a saber? Eu busco o que falta para ele ou o que ele tem de mais, ou busco o que ele tem e, portanto, o que ele pode vir a ter? Vejam, são concepções